No Brasil existem muitos heróis negros e indígenas. Muitos deles estão esquecidos ou relegados pelos livros de história. E a Juricaba é um deles. Se você é manauara, você provavelmente o conhece. Mas o restante do Brasil sequer ouviu falar desse herói e revolucionário indígena. Espero que esse quadrinho comece a mudar isso a partir de hoje. Com roteiros de Ademar Vieira, desenhos de Jusilande Júnior e arte final de Tia Santos, o quadrinho independente Ajuricaba conta a história real do Ajuricaba, líder da tribo dos Manaós, que unificou e liderou as tribos indígenas do Rio Negro contra o imperialismo português. Sua história é tão marcante e importante na história de Manaus que hoje a capital amazonense leva o nome de Manaus em homenagem à tribo de Ajuricaba, os Manaós. Como todo herói da antiguidade, Ajuricaba tem pouquíssimos registros históricos. Isso se dá porque antigamente o imperialismo fazia questão de apagar as histórias das tribos indígenas, sua cultura, suas línguas, principalmente ali por volta do século XV, XVI e o século XVII, que é quando se passa essa história. Vale lembrar que pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas e as que eram trabalhavam para a coroa e não haveria por que registrar essa derrota para toda a eternidade. Por conta dessas lacunas históricas, muitos dos feitos de Ajuricaba são altamente romantizados e muitos dos seus feitos viraram lendas. Tanto que mesmo lá em Manaus, muita gente sequer tem a certeza que ele existiu de verdade. Porém, essa HQ foge bastante dessa romantização exagerada e dessa idealização lendária, indígena, que a gente está bem acostumado a ver em livros, filmes, quadrinhos. Para começar, o Ajuricaba e a tribo dos Manaós não são representados como os bons selvagens, ou seja, aqueles índios de caráter e índole impecáveis, de inocência sem tamanho, de enorme coração. Muito pelo contrário, o roteirista Ademar Vieira fez uma excelente pesquisa, trouxe vários fatos reais para dentro desse quadrinho e tornou essa experiência narrativa bastante única e a gente ver coisas que jamais veríamos num quadrinho tradicional representando um herói nacional e trazendo uma visão bastante dúbia sobre as coisas. A tribo Manaó ajudava os portugueses numa prática chamada decaimento, que consistia em descer o Rio Negro, atacar tribos rivais e as mandarem para os portugueses ou como escravos ou para serem catequizados. Prática que por si só soaria estranhíssima numa origem heróica. Ajuricaba, que era filho do pajé dos Manaós, não via com bons olhos essa aliança com os portugueses
e achava que logo eles seriam traídos. Ele então prefere pegar sua família, esposa e filho e se mudarem para uma outra tribo. Porém, um dia descobriu que seu pai havia sido, sim, traído e morto pelos portugueses e que os mesmos estavam atacando povos pacíficos que estavam fora do acordo de decaimento. Nesses ataques, a Juricaba acabou perdendo sua esposa e filho. Revoltado, ele então se torna líder dos Manaós, começa sua vingança contra os portugueses, começa a formar aliança com outras tribos, pois na margem do Rio Negro, juntos eles seriam invencíveis. Mas não pensem que aqui é igual nos filmes, que a diplomacia reinou e as diferenças foram postas de lado. Não, meu amigo. Se a tribo não concordava em ajudar a Juricaba e os Manaós, ela era considerada inimiga e atacada, como se fossem aliadas aos portugueses. O que traz mais realidade e tons de cinzas para o revolucionário da Amazônia. A Juricaba também faz aliança com holandeses, troca escravos indígenas por armas de fogo, se declara governador do Rio Negro e engana um padre num falso acordo de paz. Esses elementos são estranhos e alguns podem considerar que isso sujaria a imagem indígena, mas são baseados em fatos reais e torna essa leitura tão única e esse herói tão dúbio. Ademar Vieira ainda introduz na história algumas palavras manaós no quadrinho, dando bastante voz a essas tribos. É bem distinta a forma que os portugueses falam, de forma mais arcaica, e os manaós falam de forma parecida com a língua comum, só que com algumas dessas palavras há muito perdidas. O desenhista Jusilande Júnior traz um traço bem estilizado e não poupa esforços em desenhar personagens, lutas, armas, paisagens e cidade. Cada quadro está cheia de detalhes e você pode passar um bom tempo analisando. Destaco aqui principalmente a diferença entre os povos indígenas, que têm diferenças no cabelo, pinturas corporais, alargadores de orelha, enfeite no nariz, armas utilizadas, detalhes que deixam a obra riquíssima. E a arte final do Thier Santos é magnífica, com vários tons de negro bem fortes que acentua bem a arte e esse lado sombrio do herói, mas que carrega um propósito de luz. Cada uma ou duas páginas também formam uma cena, como por exemplo, uma página para a chegada de Ajuricaba na nova aldeia, uma página para o pajé falando do futuro com o Ajuricaba e uma para a visão do futuro. Todo o quadrinho segue pensado dessa forma e o Ajuricaba se torna esse revolucionário da Amazônia na exata metade da HQ. Também tenho que ressaltar que o quadrinho é muito competente
em dizer muito sem dizer nada em seus quadros. Essa característica de quadrinhos mudos está sendo muito bem explorada pelo Ademar Vieira no seu Instagram com suas tiras sem palavras. A Juricaba, se fosse mais ensinado nos livros de história e nas escolas brasileiras, ele seria considerado o nosso William Wallace brasileiro. Aquele personagem do Mel Gibson que ganhou aquele filme maravilhoso chamado Coração Valente, que está cheio de erro histórico, mas deixe isso passar. Porém, com as lacunas históricas que esse herói indígena tem, eu considero esse quadrinho independente algo mais parecido como o Vagabond, que é outro herói nacional japonês que tinha vários problemas de lacunas históricas, alguns registros, e que um autor pegou e criou um quadrinho incrível. Achei acertadíssimo os autores do A Juricaba não ter ido para um lado mais fantasioso ou romantizado da história indígena e dos manauás. Porém, se você gosta de uma história assim, mais romantizada, com bons selvagens e etc., também tem um livro chamado A Paixão de Ajuricaba, que eu também recomendo, e é um livro manauara importantíssimo. Talvez, se você tenha uma boa memória e acompanhe o canal aqui há algum tempo, o Ademar Vieira e o Jusilande Júnior fizeram a Hypercomics lá em 1996, com a equipe do JVC ou João Vicente Júnior. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esse quadrinho. Eles também fizeram, ali por volta de 99, 2000, histórias para Kingdom Comics nos quadrinhos Power Comics e Power Sex. Também tem um vídeo aqui no canal, caso vocês estejam interessados. O Ademar Vieira e o Jusilande Júnior estiveram afastados dos quadrinhos durante 13 anos. Nesse período, o Ademar foi jornalista e foi roteirista, ou melhor, ainda é roteirista, de uma animação chamada Lupita. E o Jusilande Júnior foi lutador profissional e é funcionário público. Depois desse tempo parado, eles quiseram voltar aos quadrinhos, com seus estúdios independentes, o C4 e o Black Eye, e para lançar esse quadrinho do A Juricaba, eles descobriram que a Prefeitura de Manaus tem um edital cultural para produção de quadrinhos, livros, sobre histórias locais. Então, se você é um quadrinista independente, essa daqui é uma dica importantíssima. Procure saber se sua cidade, se sua prefeitura também tem editais culturais, concorra e represente sua história local em forma de um quadrinho incrível, assim como eles fizeram. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, existe um herói indígena chamado Araribóia. Porém, quase ninguém conhece sua história real e eu tenho certeza que a maior parte do Brasil sequer ouviu falar desse herói indígena. O Ademar Vieira e o estúdio dele ainda chegaram a criar o quadrinho Mística Amazônia. Mística Amazônia, isso, desculpa. Que representa o Ajuricaba numa espécie de He-Man brasileiro. Eu vou comentar esse quadrinho aqui uma outra hora. Assim como eu também vou comentar o quadrinho Sem Palavras. Então você já corre, porque esse quadrinho tem todo de graça
lá no Instagram do Ademar Vieira, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu recomendo você comprar tanto a Juricaba quanto os outros quadrinhos do Black Eye e do C4 Studio. Apoiem o quadrinho nacional e esperem os próximos vídeos, que eu vou falar mais deles, que esses caras são fodas.